Olá! Hoje o assunto no mundo político é a CPI da Covid no Senado. Uma comissão que vai investigar ações e omissões do governo federal durante a pandemia. A CPI começa forte e preocupa o governo. Eu vou conversar com a jornalista Ana Krieger, do site Congresso em Foco, ela que está na cobertura da CPI da Covid no Senado. Ana, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigada, Vivian. É um prazer estar aqui e tentar esclarecer alguns pontos aí para quem acompanha o programa. Ana, vamos começar por esse momento que a CPI está, né? Hoje fechou aí o recebimento dos requerimentos, as demandas dos senadores, o que eles querem que seja incluído e tal. E amanhã começam os trabalhos. Por onde que começa? Bom, vamos lá, Vivian. Ontem, na instalação da CPI, o senador Renan Calheiros, né, que foi indicado o relator dessa comissão, ele já deu já leu brevemente uma lista de pontos, seja de requerimentos de informação, ordem de pessoas que devem ser ouvidas pela comissão, já deu uma série, acho que, se não me engano, de 9 itens que já devem traçar em esse primeiro roteiro da comissão, mas a gente lembra que tudo na CPI ela vai ter que ser votado pelo colegiado, né? Então, ou seja, o senador Renan Calheiros apresentou essa, vamos dizer assim, uma minuta de um plano de trabalho, mas de ontem para hoje o que a gente teve foi essa apresentação até o último momento aí de 176 requerimentos, e todos esses requerimentos vão ter que ser apreciados pelo colegiado, né? Então, aí o relator vai, né, conversando com seus pares, vai ali ver o que vai tentar consolidar em um único plano de trabalho. De ontem para hoje, a gente também teve senadores que apresentaram não apenas requerimentos, mas também propostas de planos de trabalho, né? O senador Humberto Costa, também o senador Alessandro Vieira, o senador Eduardo Girão, apresentaram suas propostas de plano de trabalho, né? Que daí já são documentos um pouco maiores, em que eles propõem, por exemplo, a criação de sub-relatorias temáticas. Então, daqui para frente, que vai se delinear exatamente qual será o rumo dessa pandemia, que obviamente tem muito material para ser analisado, e tudo isso tem que ser votado pela comissão, né? Então, esses requerimentos, lógico, eles são em um número muito alto, mas tudo isso vai ter que ser votado pela comissão. Para quem ainda não sabe também, como é que é a composição dessa, né? Logo no início eu falei que esse é um assunto, a CPI preocupa o governo. Preocupa porque o governo tem minoria, né? Inclusive a CPI é um instrumento das minorias, né? É previsto que seja, mas tem uma minoria na composição. Como é que ficou essa composição? Exato. Vivian, o que a gente já começa falando, então o governo já começa em minoria. O que isso significa? Hoje, a CPI tem 11 membros titulares e outros 7 suplentes. A conta que a gente faz é que 7 desses senadores ou são da oposição, ou são, vamos dizer assim, estão próximos da oposição, mas não são pró-governo, né? Senadores que são considerados governistas mesmo são só 4. E o que significa? Já dá resultados desde a instalação da CPI, né? O governo tentando emplacar determinado relator, determinado presidente, e não conseguiu porque não tem maioria. E isso vai se refletir até o fim da comissão. Porque, por exemplo, conversando com o senador Renan Calheiros ontem, né, questiona, senador, como que vai impactar essa enxurrada de requerimentos, por exemplo, que a gente tem no começo, né? Porque também acaba sendo uma ferramenta que o governo tem para ganhar tempo, para tentar virar o jogo na CPI. Então, por exemplo, nós tivemos dezenas de requerimentos que vão ter que ser apreciados e que foram apresentados pelos senadores governistas, Eduardo Girão, também o Ciro Nogueira, e que isso vai demandar tempo da comissão, mas a avaliação mais de pelo menos 170 requerimentos tem a ver com isso. É mais um esforço do governo em, pelo menos, atrasar. Exatamente.
Mas Agora, você me perguntou, só concluindo, não. você me perguntou como que isso impacta, justamente o que o senador Renan Calheiros conversou comigo ontem foi o seguinte: o governo não tem maioria, então ele pode apresentar essas dezenas de requerimentos, mas não vai conseguir passar, né? Então é uma minoria que vai conseguir avançar e o que for passar vai ter que ter acordo. Então essas são as dificuldades. Então, ainda para quem não está acompanhando no Todo Dia, teve um histórico, um histórico recente de embates para que essa CPI saísse, né? Tanto dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, quanto também com a participação do Judiciário. Eu queria que você relembrasse um pouquinho isso e depois desse uma ideia para a gente da temperatura de Brasília com a CPI instalada. Olha, Vivi, em Brasília aqui a temperatura nunca baixa, é difícil, não tem momento de tranquilidade. Últimos Mas o que a anos. gente lembra é que a CPI, ela depende de uma ação do presidente do Senado, né? Ou seja, no caso do presidente Rodrigo Pacheco. A oposição, há meses, pressionava para que essa CPI fosse instalada. Só que a posição, e até segue sendo a posição do presidente Rodrigo Pacheco, era de que a CPI não ia resolver, que não iria, porque obviamente, né, a gente percebe desde ontem, estão sendo gastas energias e os senadores têm que ficar dedicados a essa comissão, né? É uma comissão que vai exigir trabalho e energia dos senadores e, logicamente, também da imprensa, né? Você fica mobilizado para aquela cobertura, e o senador Rodrigo Pacheco sempre discordou dessa ideia de criar a CPI, até que nós tivemos aquela decisão do ministro Roberto Barroso, que depois foi chancelada por todos os demais ministros da corte, em um julgamento que foi super rápido, então foi uma decisão unânime. Agora não me recordo de cabeça se foi unânime, mas enfim, o plenário do Supremo chancelou essa decisão, e aí só coube ao presidente Rodrigo Pacheco de fato cumprir, né, essa ordem que veio do judiciário, então precisou ter essa ação de um outro poder no legislativo para que essa comissão de fato fosse instalada, né? Mas já é uma demanda da oposição de meses, né? Quer dizer, então, teve tudo isso e teve também o episódio da tentativa de não permitir que o relator, que você mencionou há pouco, só dizendo, lembrando que é o relator, o senador Renan Calheiros, né, que teve uma decisão aí liminar da Justiça Essa de decisão passou Brasília, do né? Tribunal Regional Federal, isso, da primeira região. Mas, Vivian, até esse imbróglio continua ainda, né? Porque hoje nós tivemos um novo recurso no Supremo Tribunal Federal, né? Então, a comissão já começou e os recursos ainda estão sendo utilizados, né? Digamos que essa Só disputa não lembrando. acabou ainda. Então, só lembrando, a primeira ação é da deputada Carla Zambelli. Ela ganha uma liminar na Justiça de Brasília. Aí o TRF1 vai e suspende isso, e o próprio presidente do Senado já tinha dito que não ia acatar, né? E agora tem aí mais um recurso que foi apresentado pela Carla Zambelli. Deixa eu só checar aqui se a gente não teve mais nenhuma movimentação. Mas o fato é que o recurso já chegou no Supremo e, obviamente, quando chega no Supremo, a coisa muda de figura, né? A gente já logo no primeiro recurso, quando essa primeira liminar, ela foi concedida na primeira instância, já se questionou justamente se a primeira instância poderia dar foi uma decisão que foi amplamente questionada sobre que a primeira instância não poderia tomar uma decisão com aquela contra um senador, né? Até por isso que o próprio presidente do Senado, né, falou que não cabe esse tipo de interferência dos poderes, né? Agora, essa decisão no Supremo ainda não foi julgada, mas sim, a coisa muda de figura, né? Agora, tem alguma possibilidade do Supremo, você acredita em possibilidade do Supremo dar, Olha, Vivian, considerando conceder uma que decisão favorável? considerando que a ordem de instalar a CPI
já veio do Supremo e foi chancelada pela maioria, é muito difícil que nessa altura do campeonato, sendo que claramente esses recursos estão sendo usados pelo governo para tentar atrasar os trabalhos da CPI, né? Eu acho muito difícil que esse pedido seja atendido. Agora, o senador Renan Calheiros, ele estreou na relatoria com um discurso cheio de recados, né? Usou uma frase de efeito: nossa cruzada será contra a agenda da morte, avisou que não será intimidado. Ele fez um discurso bastante forte mesmo. Do que o governo, por que o governo tem tanto medo do Renan Calheiros? O que o Renan Calheiros representa? Por que essa figura, Renan Calheiros, na relatoria, desperta tanto temor e mobiliza os aliados do governo Bolsonaro? Bom, Vivian, eu acho que principalmente o Renan Calheiros, né, ele já foi presidente do Senado, ele está no Legislativo há muito tempo, então é um político experiente, né? E isso envolve pessoas que sabem que tem um poder de articulação muito grande. Inclusive, até dá para a gente citar que um dos pontos que foi muito comentado ontem é o fato do próprio Ciro Nogueira, que é considerado um aliado do governo, né? É do Partido Progressista, que é, né, do Centrão, considerado da base do governo, claramente falou que tinha votado no senador Omar Aziz, enfim, que tinha apoiado aí essa chapa, vamos dizer assim, para a presidência do colegiado, e que não teria votado, por exemplo, no senador Eduardo Girão, outros senadores que estavam sendo apoiados pelo governo para assumir a presidência. Ou seja, um dos aliados do governo já está falou claramente que ele e o Renan Calheiros são amigos. O Renan também falou que considera o Ciro Nogueira como o melhor amigo dele no Senado, né, pessoa de quem ele tem mais proximidade. Então, é esse cenário que a gente chega, né? Ainda que o MDB ele considere que é um partido independente, que não é oposição, pelo discurso do Renan Calheiros ficou muito claro a que veio, né? Justamente essas, vamos dizer assim, essas dualidades que o Renan Calheiros citou no discurso dele em relação à postura do governo federal, dos bolsonaristas, né? Claramente, como você falou, foi um discurso cheio de alfinetadas, né? Agora, o Ciro Nogueira é presidente do PP. O PP, o presidente nacional do PP. PP que é um partido de frente dessa sustentação que Bolsonaro costurou lá no meio do ano passado. Quer dizer, é um partido vital para a sustentação do Bolsonaro. Está tudo aí, tudo junto e misturado, não é, nessa situação. Tudo junto. Vivian, é bom a gente lembrar que a CPI ela tem um prazo determinado, né? Então, a princípio, ela tem duração de 90 dias, mas esse prazo ele pode ser prorrogado por até um ano. A gente já sabe que em 90 dias os trabalhos possivelmente não vão terminar, né? Então, a gente vai ter pelo menos 6 meses de pandemia. Então, daqui para 6 meses, a gente cai lá para outubro, né? Que é aquele mês-chave de um ano para o início do calendário eleitoral ali. Então, quanto mais próximo de outubro a gente chega, mais fatores eleitorais entram e completam esse cenário, né? E você comentou do Ciro Nogueira, obviamente, o Ciro, ele é dono de um partido, então essa sinalização dele ter apoiado a presidência do Omar Aziz, o Renan Calheiros da relatoria, também diz muito sobre os interesses do Partido Progressistas, né? Não apenas a questão de se está com o governo ou se não está, mas também o próprio partido já pensando nas eleições do ano que vem, né? Pois é, e você falou que, digamos que dure 6 meses, o prazo limite, a metade do prazo limite que a CPI tem, não é? Porque a gente sabe também que, como é um instrumento que pode provocar profundo desgaste no governo, a oposição tem interesse em arrastar isso aí pela frente. Como é que você vê a perspectiva das pautas que são importantes, aí falando do Congresso como um todo, né? Que envolvem PECs, que envolvem reformas que o governo quer, e que são as pautas que também os presidentes das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, defendem, porque, a princípio, são presidentes que têm um certo alinhamento com o governo. Né?
Exatamente, Vivian. Olha, o que a gente tem nos últimos dias, a gente tem hoje, ontem, a gente já teve movimentos de tentar dar um gás, principalmente na parte econômica, né, dessa retomada da reforma tributária e da reforma administrativa. Na próxima segunda-feira, inclusive, o relator deve, o Agnaldo Ribeiro deve apresentar o parecer dele sobre a reforma tributária, e isso é um movimento encabeçado também pelo próprio presidente da Câmara. Então, o Congresso tenta não está fazendo, obviamente a CPI ela não vai impactar, mas o Congresso está fazendo de tudo para não paralisar os trabalhos também. Tanto é que a gente vê que mesmo em meio à pandemia, quando a pauta da crise sanitária muitas vezes deveria ter sido priorizada, questões da agenda econômica foram lutadas, né? Então, o governo, até muitas vezes o governo pode aproveitar que a atenção está sendo votada para a CPI e passar temas que muitas vezes são polêmicos, né? Nessa Isso também. correria, nessa quantidade de assuntos, muitas vezes aproveita para temas mais polêmicos avançarem no Congresso. Uhum. Agora, o presidente Bolsonaro é um político que se pauta pela busca do enfrentamento nas relações políticas, né? Ele trava batalhas com muita. É a forma dele de enfrentar, inclusive, seus opositores. Ele entende sempre que tem que criar uma situação de conflito ou partir para uma situação de conflito. Essa pode ser Essa CPI pode acabar sendo a maior batalha do mandato do Bolsonaro? Qual que é a sua... Você está olhando para frente assim, o que se avizinha? Olha, confrontos, né? Mais confrontos. Porque a gente também percebe na postura do presidente Jair Bolsonaro, nesses aí quase 2 anos e meio do governo, que quanto mais acuado ele fica, mais ele ataca, né? Então, isso é muito claro, né? Cada vez que o governo entra numa situação delicada, vamos dizer assim, ele dobra a aposta, né? Ele grita mais alto e parte ainda mais para o ataque, né? Então, tem essa postura altamente bélica, né? Vamos dizer assim, seja nos discursos, seja na postura, né? E muitas vezes, principalmente quando o presidente é questionado sobre posturas que o governo está adotando, né? Como é o trabalho da imprensa questioná-lo, e ele tem essa postura, né? Não tem respostas ou não concorda, ele parte para o ataque e não tem como na CPI não ser diferente disso, né? Uhum. Agora, eu fico pensando que se ele não tem uma sustentação que, digamos, que é de raiz dentro das duas casas do Congresso, por outro lado, a gente sabe que o arranjo que ele tem hoje é de sustentação em ambas as casas, mesmo que não tenha esse caráter. Isso pode, de alguma forma, beneficiá-lo dentro da CPI, apesar da CPI ter uma maioria contra o governo, uma maioria crítica ao governo? Então, Vivian, o que acontece é que a CPI, digamos assim, ela se descola dos arranjos que a gente tem nas duas casas, principalmente por falar da CPI, que muitas vezes, da pandemia, né, que é um tema que muitas vezes acaba arrematando até parlamentares que costumam ser do governo, né, com determinadas pautas, né, estamos falando de pautas que afetam a vida das pessoas, enfim, como são essas pautas da pandemia, mas dependendo, por exemplo, quando a gente fala da pauta econômica, o apoio acaba sendo muito maior, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, a PEC emergencial, a oposição não tem conseguido ganhar muito espaço nessa pauta e não tem conseguido travar muito o avanço do governo nessas áreas, principalmente porque muitas dessas pautas estão sendo comandadas e tem sido a sua pauta defendida pelos próprios presidentes das casas, né? Então, assim, não dá para a gente cravar, que nem a gente fazia em momentos anteriores, a base do governo tem X parlamentares, a base do governo tem tantos parlamentares, porque o cenário vai mudando e já não dá para a gente cravar a fidelidade também dessa base, né? Isso está variando muito nesse governo de acordo com as pautas, né? Uhum. Até porque a situação conflituosa e cada vez a proximidade cada vez maior do ano eleitoral devem pesar nisso.
Lembrando que o presidente segue sem partido ainda, né? Então, a gente sequer sabe em que partido ele vai estar ano que vem, né? Agora, o ministro da Economia não ajudou muito ontem, né? Botou um pouco Justamente, de a gente... lenha na fogueira aí da CPI, não? Olha, hoje de manhã, inclusive o presidente da CPI, senador Omar Aziz, fez duras críticas à política do ministro Paulo Guedes. Ontem, a gente também teve uma situação bastante delicada de falas do ministro Paulo Guedes com relação à China, que isso obviamente não ajudou, né? Hoje a situação já está tentando ser controlada, mas declarações do ministro Paulo Guedes que vazaram em determinada reunião já causaram desconforto, né? E lógico, ontem a gente teve várias mudanças na composição da equipe econômica, né? E lembrando que na semana passada, foi sancionado o orçamento com quase 4 meses de atraso, né? Então, é esse contexto que a gente está, né? As contas, o orçamento mal dando para fazer o mínimo, né? As verbas tiveram que ser cortadas em quase todas as áreas, inclusive verbas de emendas parlamentares, né? Então, é assim que o ministro Paulo Guedes se insere nesse contexto com o legislativo. Digamos que não é um contexto muito favorável no momento de CPI, né? Só lembrando que para quem não viu, a maioria deve ter visto, mas foi uma fala do ministro Paulo Guedes num encontro com representantes da saúde suplementar. Ele disse que quem inventou o vírus da Covid foram os chineses. Então, isso Ele ainda falou na questão da vacina, né? Falando que os chineses fabricaram uma vacina menor, ou seja, aí na nossa condição, a gente sem opções de vacina, né? A vacinação engatinhando, então chega no pior momento essa fala. E teve manifestação oficial, né, do governo chinês, lembrando que nós dependemos deles inclusive nas duas vacinas que nós temos, né, que tem insumos chineses. Mas, seguindo em frente, o Planalto distribuiu uma lista dos ministérios, dos pontos, das questões que ele acredita que das quais ele terá que se defender na CPI. Onde que, na sua opinião, porque são muitos pontos, não só na lista, mas também nessas propostas, eu andei lendo alguns pontos das propostas que vão ser discutidas e votadas na CPI, é muita coisa, não é? Desde campanha pró-cloroquina, né? Um remédio sem lastro, sem nenhum apoio, Ineficaz, né? considerado ineficaz pelos cientistas, passando pela questão do oxigênio em Manaus, da falta do oxigênio, passando pela compra, a forma como deixou de ser comprado, as vacinas deixaram de ser compradas, os erros que foram cometidos, enfim. Tem uma série de questões. Onde que você acha que pega que a CPI pode... Porque tem umas coisas em CPI que viram o grande lance. Você tem um palpite? Olha, o meu palpite iria para a questão da vacina, até porque é o tema mais quente, né? Com certeza, isso já tá até claro nos requerimentos de instalação, os 2 requerimentos que levaram à instalação dessa CPI, que são essas ações e omissões, também a questão de Manaus, né? Inclusive, a gente tem o presidente da comissão, que é do Amazonas, né? Então, logicamente, essa questão da crise em Manaus vai reverberar, porque até porque a gente já teve, isso a gente já tem outras apurações dando conta disso, de todo esse caminho, quais foram os pedidos do município ou do estado para o governo federal, quais foram as respostas, quando foi avisado, quando não foi, mas na questão da vacina, também de lá para cá, a gente já foi divulgado e apurado muitas coisas, né? Até porque a gente sabe que já tivemos ações no Supremo Tribunal Federal pedindo essas informações mais claras pelo Ministério
Ministério da Saúde sobre como é que tem sido essas negociações da vacina, né, pedindo que o governo esclareça melhor a população como é que tem sido essas tratativas, e o que a gente vê de lá para cá é que o governo não se preparou, né? Ficou muito na questão a gente demorou muito para aprovar projetos, por exemplo, que tratassem dessa aprovação emergencial da Anvisa, então ficamos durante muito tempo falando, mas como é que a gente vai comprar ou negociar uma vacina que ainda não tem a aprovação da Anvisa, né? Sendo que, como a gente vê nos outros países, o entendimento deveria ser outro, né? Vamos negociar, abrir as portas, fazer as tratativas, e depois, né, pelo menos a gente já tem garantido, né? E é o que a gente vê hoje. O governo, quando fala das projeções, da perspectiva de ter vacina no país, fala números exorbitantes, mas se a gente for ver as vacinas que de fato estão sendo entregues, né, que estão chegando na população, é um número muito menor, né? Um número muito menor. Então, acho que essa questão da vacina, inclusive os requerimentos e os planos de trabalho, focam muito nessa questão da vacina. Então, inclusive, propuseram a criação ali de subrelatorias só para tratar da vacina. Então, eu acredito que a vacina seja um ponto nevrálgico aí dessa comissão. Essas subrelatorias podem ocorrer, ainda podem ser decididas. Isso deve ser definido amanhã. Existir a partir de assuntos que vão ganhar destaque, é isso, né? Isso seriam, vamos dizer, eixos temáticos, vamos dizer assim. Se a gente já, pelos planos de trabalho, eles propuseram, por exemplo, uma subrelatoria para tratar de vacina, outra sobre a questão de Manaus, do Amazonas, outra tratando sobre os repasses aos estados e municípios, que isso também já é uma outra gama de apurações a serem feitas, né? Que essa que foi a única coisa que a situação conseguiu colocar na CPI, que atende ao interesse do presidente, não é? Que é a questão da distribuição dos recursos para estados e municípios, como é que isso foi usado lá. Exato. Inclusive, até se a gente for analisar os requerimentos que os governistas têm apresentado, eles focam muito nessa questão dos estados, né? Esse requerimento que foi apresentado inicialmente esse requerimento no requerimento da instalação da CPI, né? Já que ampliou o escopo que a gente fala da CPI para que os repasses de recursos federais, a gente lembra, né? Não são os recursos dos municípios e dos estados, né? O que a CPI no Congresso Nacional pode investigar é como é que foi feito esse repasse dos recursos aos estados e aos municípios, né? Então, portanto, não vão ser governadores e prefeitos que vão ser eventualmente investigados, né? Mas sim como esse dinheiro federal foi utilizado, eventuais recursos nos estados e municípios. E a Constituição, inclusive, veda para que isso seja feito por uma CPI dentro do Congresso. A CPI vai ouvir muita gente, né, que esteve e está no noticiário durante esse ano todo de pandemia que nós estamos passando, né, que nós já tivemos ano passado, mas estamos completando 1 ano e 1 mês de pandemia. Né? Esse pessoal pode ir como convidado, como investigado ou como testemunha. Que personagens têm mais poder explosivo? Tem algum assim que você diz, ixi, isso vai ser uma... Olha, tem pelo menos 4 figuras que a gente pode listar, não que todas vão pegar fogo, mas obviamente preocupam o governo pela função que ocuparam, que são os 3 ex-ministros da Saúde, né? O ex-ministro Eduardo Pazuello, o último ministro, o ministro Nelson Teich e também o ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Inclusive, o plano da comissão, isso deve ser definido amanhã, é que já na próxima terça-feira o ex-ministro Mandetta seja ouvido, né? De lá para cá, desde que ele deixou o ministério, já falou diversas vezes, né? Já fez diversas críticas ao governo, inclusive saiu por não concordar com a forma como o governo federal tem conduzido a pandemia. Logicamente, isso vai vir à tona, porque era o ministro que comandava a principal pasta do governo federal no meio de uma pandemia, né? Então, logicamente, vamos dizer assim, é o dono do cofre da saúde na pandemia. Então, logicamente, que esses depoimentos, seja
ainda não está definido como que são ser ouvidos na condição de investigado, né, na condição de testemunha, né, isso ainda não foi definido, mas principalmente o ministro Eduardo Pazuello, porque saiu da própria boca dele aquela frase de que o presidente manda, ele obedece, né? Então, isso eles Implica mesmos mais o deixaram claro, presidente. né? O que implica Exatamente. mais o presidente. Essa é uma frase que pode ser usada contra Bolsonaro. Exatamente, e também o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que na semana passada deu uma entrevista à revista Veja, né, em que ele aponta todos os dedos para o ex-ministro Eduardo Pazuello, né. Obviamente que essa fala dele tem que ser analisada com várias pontuações, né, até ontem estava dentro do governo, né. Então, obviamente, se você aponta o dedo para o ex-ministro Pazuello, você também pode tirar da mira o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, a gente tem que fazer essas ponderações. Mas eu lembro, Vivian, que o presidente Bolsonaro ele não tem se preocupado em se distanciar do ex-ministro Pazuello, né? Nos últimos dias a gente tem visto uma série de eventos em que o presidente Bolsonaro está próximo do ex-ministro Pazuello, o abraça no Amazonas, enfim, a gente tem uma série de registros de que o presidente ainda está com o Eduardo Pazuello debaixo da asa dele. A gente sabe que tenta há tratativas de que o ex-ministro Eduardo Pazuello ainda ocupe algum outro cargo ainda mais próximo no Palácio do Planalto, né? Hoje ele está nomeado num cargo no Exército, mas há essa tratativa de tentar trazê-lo ainda mais próximo da asa do Palácio do Planalto. Isso soa como uma autoblindagem, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Agora, o presidente pode ser convocado por uma CPI no Senado? Olha, Vivian, isso não é um consenso, não há um consenso sobre se pode ou sobre se não pode. Alguns senadores já são taxativos ao dizer que não pode, né? E se ele fosse ouvido, uma das opiniões que a gente ouve é que ele poderia ser ouvido como convidado e aí ele escolhe se ele vai ou se não vai, né? Achamos muito difícil que isso aconteça. Pelos senadores que a gente ouviu até agora, há um consenso de que nesse momento não seria necessário ouvir o presidente, né? Bom, e os limites que a CPI tem? Você falou em tempo, mas como instrumento de investigação, os instrumentos e as possibilidades de investigação que a comissão tem, até onde, quais são os limites, até onde que ela pode ir, né? Então, vamos Só lá. para a gente amarrar, fechar nossa conversa. Vamos lá. A CPI, ela é um instrumento de investigação, né? Porém, ela não pode, por exemplo, determinar uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, tudo isso continua cabendo ao Poder Judiciário. Porém, ela pode investigar. Então, por exemplo, devem ser designados pessoas da Polícia Federal ou pessoas do Tribunal de Contas que devem ajudar a CPI nesse trabalho de investigação, né? Não são os próprios senadores, vamos dizer assim, que vão sair lá investigando. Eles podem usar esses arcabouços técnicos da Polícia Federal, do Tribunal de Contas, para ajudar em todo esse processo. Então, logicamente, não tem esse poder de determinar mandados judiciais, não tem poder para prender ninguém, enfim, isso está fora do escopo, mas o que a gente tem é que, como a CPI tem esse poder de investigação, o relatório que deve ser gerado a partir dessa comissão, ele pode servir de munição para eventuais investigações, seja do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, ou até mesmo para embasar um eventual pedido de impeachment por crime de responsabilidade, né? Só lembrando que o TCU tem aí um levantamento que deve nortear muito a CPI, não é? Com certeza. E aí, Viva, é importante a gente destacar que essa CPI está sendo instalada já há mais de um ano de pandemia. E de lá para cá já foi produzida muita coisa sobre irregularidades, muitos relatórios, muitas análises sobre erros e acertos, vamos dizer assim, do governo até aqui. Então, é difícil a CPI
CPI descobrindo, encontrar novidades, né? Porque as coisas já estão muito claras. Mas a CPI, de certa forma, vai ser a comissão que vai juntar tudo isso e colocar num relatório que no futuro, eventualmente, pode ser utilizado pelo Ministério Público, enfim, para outras medidas, né? Então, só para encerrar, amanhã, então, a apresentação da proposta, que deve juntar aí tudo que foi proposto, fazer uma peneira, apresentar para os senadores e vamos votar. É isso. Exatamente, mas lembrando que a peneira está na mão do relator senador Renan Calheiros, né? É isso aí. Mas amanhã eles devem definir os próximos passos e já pretendem, a partir da próxima semana, começar a ouvir os ex-ministros da Saúde, lembrando que as reuniões da comissão devem ser sempre nas terças e nas quartas. E de manhã, não é? Tem marcado para de manhã. Normalmente pela de manhã, que aí de tarde começa, normalmente são as sessões do plenário do Senado, então a comissão deve se reunir pela manhã, sim. É isso aí. Então, CPI da Covid no Senado, que acaba de ser instalada, e que tem pela frente aí um longo trabalho, 90 dias, que podem ser renováveis, como a Ana falou, até por um ano, e que vai investigar ações, omissões do governo federal durante a pandemia. É isso aí. Ana Krieger, muitíssimo obrigada pela sua participação no mundo político, ajudando a gente a esclarecer os principais fatos, os destaques aí da CPI da Covid. Vivian, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do mundo político e nosso trabalho só começou aqui, né? A gente vai seguir acompanhando e tentar traduzir para o público, né, o que está acontecendo dentro dessa comissão. Isso aí. Então, conversei com Ana Krieger, que é jornalista do site Congresso em Foco, e está, como ela disse, na cobertura da CPI da Covid no Senado. A gente fica por aqui. Até a próxima.